Acharam Gálatas 5? Tá difícil de achar. Tá na Bíblia. Gálatas capítulo 5. A carta de Paulo aos Gálatas tem 6 capítulos. Assim como a de Efésios, 6 capítulos. Amém? A maioria dos assuntos de Paulo nas suas cartas é sobre a graça. O nosso posicionamento dentro da graça. O que a graça fez, o que a graça é. Você pega as cartas do apóstolo Paulo, ele passando por elas, ele ensinando os discípulos de Cristo como viverem na igreja, na comunidade dos santos, na Assembleia dos Santos, debaixo da graça. Amém? A como se portar na casa de Deus. Porque a igreja é a casa de Deus. Então existe uma doutrina, existe um modus operandi dos céus, existe um modus operandi do Espírito. Amém, irmãos? E nós não podemos atropelar, nem devemos atropelar esse modo operante do Espírito Santo de Deus. Entende isso? Você não pode transpor a forma do Espírito agir. Eu não posso, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Se eu transpor, se eu ultrapassar a forma do Espírito agir na minha vida, eu me torno como uma das virgens nécias. Elas não levaram azeite. Elas tinham azeite? Elas tinham? Tinham, elas só não levaram. E ao não levar o azeite, o que elas estavam fazendo? Elas estavam negligenciando a comunhão. Entende? Sim ou não? Quando elas disseram, não vamos levar o azeite, porque nós estamos indo encontrar com o noivo. Então, elas atropelaram o modo operante do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Amém? E entenda isso. E a gente tem ensinado a vocês, a gente tem ministrado na vida de vocês, e parece assim que a gente é tipo um peixe fora do aquário, e é assim que a gente se sente, um peixe fora desse aquário politicamente correto, fora da bolha, a bolha da religião. Então, dentro daquilo que a gente ensina para vocês, dentro do que a gente passa para vocês, para se concretizar isso, para se viver isso, irmãos, tem que haver um chamado, tem que haver um alinhamento com os céus. Posso ouvir um amém? Então, essa nossa convicção, ela cresce cada dia mais dentro daquilo que a gente ensina para vocês. Porque a gente vai ensinando e assim, quando a gente senta, eu mais Alessandra, e ela fala verdades das Escrituras, eu fico, uau! Porém, eu já não vejo isso com outros. Quando eu ouço verdades dos irmãos, até mesmo esses irmãos que estão caminhando com a gente em fé, os irmãos aí falam algo, a gente fala, uau! Mas quando você ouve outros de fora, e quando eu digo de fora, mas é que eles estão dentro de uma bolha chamada religião.
dentro de um politicamente correto, fazendo o quê? Ultrapassando o modo operante do Espírito Santo de Deus. E quando ultrapassam esse modo operante do Espírito Santo de Deus, irmãos, surgem as heresias. Surgem as heresias. Surgem os ensinamentos, surgem as doutrinas que não provêm do Espírito Santo de Deus. Estão me compreendendo? Sim ou não? E aí, buscam-se na lei, no velho pacto, doutrinas para a igreja de Jesus. Porque quando você pega a Bíblia Sagrada, a Bíblia se divide em Velho Testamento e Novo Testamento. E o Velho Testamento tem muito mais livros do que o Novo. O Velho tem quantos? 39. E o Novo? 27. E no Velho Testamento, que se divide em 3, a lei, os profetas e os salmos, os profetas se dividem em profetas maiores e menores. Maiores porque tem muitos capítulos. Então você pega ali, tipo Isaías, 66 capítulos. Você pega Salmos, 150, mas eles se redundam a 2. Eles se apegam a 2. Quais são eles? O 91 e o 23. Fazem banners, cartazes, folhinhas, adesivos, tudo com o Salmo 23 e o 91. Existe a oração do Salmo 91, a do Salmo 23, e por aí vai. Então, eles olham para o passado e se apegam de coisas do passado e trazem como doutrina para a igreja de Jesus, que deu início em Atos 2. De Atos 2 em diante é que começou a nascer toda a doutrina da igreja. Porque de Atos 2 para trás não havia doutrina. Porque a igreja, ela se revela em Atos 2. Ela se concretiza, o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos reunidos que estavam ali orando junto com os apóstolos, e ao descer sobre eles, selam eles, batizam eles, dando início ao corpo, a eclésia, a igreja, a noiva do Cordeiro. 120 irmãos estavam ali, e hoje, quantos milhares ou milhões estão mundo afora? Quantos já partiram e estão dormindo no Senhor? E quantos estão vivos? E quantos estão para nascer em Cristo ainda? Porque Cristo ainda não veio buscar a sua igreja, mas está próximo. Amém, amados? Amém? Então, quando você pega Atos 2, versículo 42, Atos 2, 42, lá diz assim, olha, e eles se reuniam, aquela igreja ali, de 5.000 membros, primeiro 3.000, com acréscimo, depois mais 2.000, 5.000, aquela igreja se reunia, está escrito em Atos 2, 42, eles se reuniam para ouvir a doutrina dos apóstolos, para a comunhão, para o partir do pão e para as orações. Era para isso que eles se reuniam. Por quê? Porque o Espírito Santo estava no modo operante dele, fortalecendo a doutrina, construindo a casa, edificando a casa. E o Espírito Santo então ali liberando a doutrina em cima do alicerce. Quem é o alicerce? Jesus.
Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. E entenda, irmãos, a doutrina do Espírito Santo, o modo operante do Espírito Santo, Paulo escrevendo em 1 Coríntios, acho que no capítulo 4, ele fala de pessoas que estão fazendo obras, e ele fala assim: vede como você edifica, constrói, porque aquilo que for palha, feno e madeira, vai ser passado pelo fogo, pelo juízo, mas o que for ouro, pedra e o que? Prata, isso vai permanecer. Então entenda, irmão, no modo operante do Espírito Santo se produz ouro, prata e pedra preciosa. Mas isso no modo operante do Espírito. Mas na do homem produz palha, feno e madeira. E vai se queimar. Vai queimar. Por quê? Porque não é o do Espírito. Vocês estão me compreendendo? Sim ou não? Então, irmãos, o Espírito Santo, ele está operando. A igreja de Cristo está vivendo um mover dele. A glória, o Espírito Santo levantando homens, usando homens, o Espírito Santo agindo na vida de homens. Mas entenda, irmãos, você olha para as Escrituras, você vê assim coisas gloriosas, como o encontro de Jesus com Paulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Aqui é uma confirmação de que Jesus é o cabeça. E quando se persegue o corpo, a igreja dele está perseguindo ele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz: mas quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Ele cai cego, e dali ele se torna então agora o apóstolo, o escolhido do Senhor. E agora o Espírito Santo começa, na sua forma de agir, de operar, a cuidar desse homem. Leva ele para o deserto. Ele vai para um lugar, para as regiões da Arábia, e se isola para ter comunhão. Ele não se lança: agora eu sou de Deus, agora não. Ele vai para o escondido, Deus esconde ele, para desintoxicar ele. Entende, irmão? Sim ou não? Hoje, no modo operante do homem, o homem sai das drogas, já põe ele aqui nos altares para dar testemunho de transformação de vida. Já dá uma Bíblia para ele: não, eu sou pregador, agora itinerante, eu sou missionário, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Mas isso é palha, feno e madeira, vai queimar. Mas no modo operante do Espírito Santo é ouro, prata e pedra preciosa. Aleluia. Diga glória a Deus. Então Paulo agora está servindo ao Espírito Santo, ao ministério do Espírito, ao fluir do Espírito, recebendo revelações, recebendo ensinamentos poderosíssimos. E de todos eles, de tudo que Paulo recebeu, o nosso apóstolo, duas coisas são fortes: é o mistério da igreja, aquilo que estava oculto em Deus, que os profetas do antigo pacto não receberam. Nenhum discernimento eles tiveram acerca da igreja, porque era um mistério oculto em Deus. E aí vem o apóstolo Paulo e tem toda essa revelação desse mistério oculto em Deus da igreja. Aleluia. E ele então repassa todo esse mistério, toda essa revelação que ele recebeu acerca da igreja para nós.
Olha como somos agraciados, irmãos, com esses ensinos, com essas revelações. E o segundo é a graça. O segundo é a graça. Só que a graça é um ensino que move essa engrenagem viva, esse organismo vivo chamado igreja. Porque a graça, ela nos coloca num lugar, primeiro, de reconhecimento de que somos merecedores. Não, a graça nos coloca no lugar de reconhecimento de que não somos merecedores, porque a graça é favor imerecido. Eu não merecia a salvação, você não merecia a salvação, irmão. Você estava morto no seu pecado, você estava morto, você estava afastado de Deus, você estava longe de Deus, todos destituídos da glória de Deus, nenhum justo sequer. Mas então Ele vem, é erguido no madeiro, e quando foi erguido no madeiro, o Espírito Santo, no seu modo operante, diz: quem olhar para Ele e o confessar como seu Salvador, então será salvo. Quem olhar para Ele erguido, será salvo. Quem o confessar como seu Senhor, será salvo. E agora então, no modus operandi do Espírito Santo, quando a pessoa confessa Ele como seu Senhor, agora tem a parte da edificação, da doutrina, do como viver em Cristo Jesus. Irmãos, e deixa eu dizer uma verdade: e viver em Cristo Jesus não é da forma que você pensa. Para se viver aqui, você tem que morrer. A presença dele é um lugar de morte. É um lugar de renúncia. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então vem e siga-me. Então, voltando um pouquinho atrás, quando eu comecei a falar, então quando eu sento com a Alessandra e ela me pergunta sobre convicção, sobre responsabilidade, você não tem medo daquilo que você fala? Como que você fica depois que você fala alguma coisa? Tem horas sim que eu me sinto meio que temeroso, receoso com algo que a gente fala, porque a gente pensa assim: pô, não tem ninguém falando a mesma linguagem da gente. Mas isso é engano, porque existem pessoas falando a mesma linguagem nossa. Existem pessoas falando a mesma linguagem, falando o mesmo ensino. Vocês estão me entendendo? Estão me compreendendo? Sim ou não? E a Bíblia fala assim, que a palavra de Deus, ela é testificada na boca, ou ela é consumada na boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, isso te enche. Te enche de quê, irmãos? De inspiração, de mais comunhão, de mais amor, de mais paixão. Por quê? Porque você conhece pessoas nesse Brasil afora, através de pequenos vídeos pela internet. Aí você às vezes pega 3, 4 minutos da fala, e aí você sai dos 3, 4 minutos, porque você percebe que é um vídeo editado, mas aí você vai para a íntegra, você pega todo o início do vídeo, aquela mensagem que durou 1 hora, 1h10, e aí você percebe que existem homens de alinhamento nesse Brasil afora, mundo afora, falando a mesma linguagem, ensinando a vivermos em Cristo
no mesmo modus operandi do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. E aí você percebe o que, irmãos? Que a igreja de Jesus Cristo, que é uma só, não é duas, igual disse o colega da Adventista, que a igreja de Jesus é uma só, que é composta de judeus e gregos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia, irmãos. Amém. Então, dentro das duas mensagens enfatizadas, ensinamentos de Paulo acerca da igreja e acerca da graça, como nós somos transformados pela graça, salvos pela graça, essa escola da fé de hoje tem tudo a ver com graça. Amém, irmãos? Amém? Que é um conselho do apóstolo Paulo quando você compreende a graça, e que também é um conselho do apóstolo Paulo para aquele que ainda não compreendeu a graça e acha que graça é liberdade para pecar. Porque tem o conceito daquele que não compreendeu a graça, certo? E diz assim: não, eles pregam graça porque agora lá eles podem tudo, eles podem pecar, eles podem fazer o que quiser. Entende? E aí eles olham dessa forma. Esse é o conceito daquele que está vendo isso. Mas tem o conceito daquele que está dentro, que compreendeu a graça e foi além do modus operandi do Espírito Santo, achando que agora pode fazer tudo. Entendeu? O irmão andava de calça social, agora ele acha que pode andar de zorba na rua. Ele ultrapassou. Entende? Mas se ele vivia no legalismo, uma esposa, espancador, agora compreendeu a graça, compreendeu o quê? Agora ele acha que pode casar, largar a primeira esposa, aí casa com a segunda, larga a segunda e arruma a terceira, e ainda diz que é vontade de Deus. Isso não é o modus operandi do Espírito. E aí ele aprende que no legalismo é dízimo. Se você não der os 10%, se você não trouxer os 10% aqui, o devorador vai ser liberado por Deus. Deus vai liberar o devorador vai vir na sua casa e vai te punir, porque você não deu os 10%. Porque você está amaldiçoado, porque você não trouxe os 10% na minha casa. E aí distorcem as escrituras, porque na lei realmente, no legalismo, havia um prédio, havia um templo, e era nesse templo que se adorava o Senhor, havia o Santo dos Santos, então ali se levava o dízimo. Mas hoje, na nova aliança, a casa de Deus não é mais um prédio, são pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, com um CPF. Porque pessoas não têm CEP, tem CPF. Mas que a igreja dele não tem um CEP, um logrador, mas tem CPFs. E que na igreja dele não tem gente boa, que não tem gente bacana. É só você olhar para os 12. Um traiu, um negou e um falou assim, um credão: se eu não colocar o dedo na ferida eu não creio. E o resto que correu de medo. Ele começou assim, vendo um publicano cobrando imposto, chamado Levi, olhou para ele e falou: segue-me. E os publicanos, cobradores de impostos, eram rejeitados por quem? Pelos judeus aí. Por quê? Porque ele era judeu, mas que agia com rigor para o Império Romano sobre os próprios judeus. Aí que pega uns homens letrados como Pedrão, um homem bruto, rude. Quem cortou a orelha do soldado quando foi prender Jesus? Quem foi o primeiro a passar a mão na espada naquele dia? Pedrão. Só gente bacana.
Entende? Você olha para as mulheres, uma que foi expulsa dela 7 demônios, uma que foi levada para ser apedrejada, Maria Madalena, e por aí vai. Entende? Essa era a comunidade que seguia ele. E aí, com o passar do tempo, você vê quem vai chegando. Quando você pega a parábola das bodas, o Senhor falando, Jesus falando dessa parábola, que o Senhor foi casar o seu filho, mandou chamar os amigos para o casamento do seu filho, do noivo, aí vai lá e chama meu amigo, me pegou e falou assim: não, eu comprei uma junta de boi, eu vou testar ela. Vai no outro: não, eu comprei uma fazenda, eu vou lá conhecer. Os amigos daquele senhor que ia casar o filho, cada um começou a inventar uma desculpa. Esses amigos são os judeus, são Israel. O Senhor é Deus que ia casar o seu filho com a igreja, a noiva. E aí não foram. E aí então eles voltam, aqueles servos voltam e falam: olha, um falou que não pode, um falou isso. Aí aquele senhor fala assim: não, mas vai haver o casamento, a boda. Então vai, chama paralítico, chama esse. E aí eles foram. E chegaram para o senhor e falaram: nós trouxemos todo mundo, está todo mundo ali. Ele olhou e falou: não, mas ainda tem pouca gente ainda. Agora vocês vão nos becos, vocês vão nos valados. E não é nesses lugares que ficam as prostitutas, não é nesses lugares que ficam os drogados, que não ficam os desprezados. O Senhor falou: vai nesses lugares, pega as prostitutas, pega os leprosos, pega esses e trazem, forcem eles a entrar, tragam eles à força. Porque eles não vão querer vir. Sabe por que eles vão querer vir, irmãos? Porque aqui que é o lugar de cura, eles são desprezados. Na comunidade que deveria angariá-los, tê-los, eles estão sendo desprezados. Por quê? Por causa de uma pseudo-santidade, uma falsa santidade. Não, aqui nós somos os santos eleitos do Senhor. Não, você não é santo, você é pecador, você não pode passar por aquela porta. Compreenda, irmão, que aqui é o lugar. Aqui é o lugar de gente bacana, não, filho. Aqui é o lugar mesmo de gente desgraçada. Que é um lugar de reconhecimento. Então, se você quiser vir, se você quiser passar pela porta, você que está me assistindo, aqui é esse lugar, velho. Aqui é um lugar de gente, uma pior do que a outra, irmão. Vai falar que você é bom como? Vai falar que você é um bom marido com a sua esposa? Não, cara, bata o peito, não, você é um péssimo. Somos péssimos maridos. Tem mulheres aí que é péssimas esposas. Filhos, nem se fala. Nem se fala. Como funcionário, irmão, não vale nada. Mas nós devemos reconhecer Ele. Aqui é o lugar do reconhecimento, de olhar para Ele, falar a Ele na minha vida. É Ele quem me transforma. Porque é comum você ouvir isso. Você pega ali a Ken às vezes falando do Alan, de vez em quando eu escuto o Alisson, o irmão dele, falar dele. Eu falo: não, o Alan? O Alan era terrível. O Alan? Não, a Keina sofria com o Alan. E eu fico ouvindo as histórias do Asa acerca do Alan. Não, mas o Alan era isso mesmo? É. Aí começa a contar as fugidinhas, as historinhas que talvez a Keina, né, Keina? Ao comprometendo o irmão. Mas aqui não é lugar de gente bacana não, filho. Lugar de gente bacana vai ser lá. Porque nós estamos no processo. Dia após dia. Morrendo. Aqui é lugar de morrer. Aqui é lugar de morte. Então tem gente que fala assim: olha isso, sai para evangelizar, fala assim: não, você tem que procurar uma igreja boa para você servir, né? Para você ir, uma igreja que te agrada. Ó, meu irmão, e é isso que o diabo está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa: onde é que o evangelho de Jesus agrada?
para quem quer viver no pecado? Porque o evangelho bate no adultério, o evangelho bate na separação, o evangelho bate na prostituição, na agressão, não é? Bate tudo isso aí, em tudo aquilo que o mundo exalta. O evangelho só te aponta Cristo, e nós em torno dele, sendo tratado por ele, ligado na videira, os ramos, sendo alimentado por ele, com a nova natureza dele. Então vem o apóstolo Paulo, irmão, esse homem agora transformado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo ensinamentos sobre graça, sobre a igreja, e agora ele escreve uma carta aos Gálatas. Mas a palavra do Espírito, ela vivifica, principalmente para a igreja. Ela ainda está viva, ela ainda está como brasa. Amém, irmão? Brasa que não se apaga, que não se extingue, igual a sarça no Sinai, está ali vivo o fogo de Deus, mesmo escrita há 2000 anos, ainda continua, porque em Hebreus, no capítulo 13, o autor disse, pelo Espírito, porque Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o mesmo lá na frente. E eu digo isso, Jesus foi ontem a mesma coisa, é o mesmo hoje, e o mesmo amanhã, ele não muda. Amém, amados? E aí você aprende com esse homem aqui, sobre a salvação pela graça. Sabia que até no passado, na lei, eles se salvavam pela graça? Eles eram salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Os homens do passado, eles tinham fé, eles também creram na vinda do Salvador, e eles creram na vinda deles, veja, no futuro, eles creram em Jesus, no Filho de Deus que ainda viria de vir, por isso eles foram justificados, e 2000 anos depois ele veio. Agora nós, é a mesma coisa, nós cremos em Jesus pela fé, mas olhando para 2000 anos atrás, onde fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, os do passado olharam para Jesus no futuro, a vinda dele, mas nós estamos aqui olhando para o passado, porque ele já veio. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, cara. Os do passado olhando para o futuro, e agora nós olhamos para o passado, porque ele já veio. Por isso que ele está na cruz, ligando o passado com o presente e apontando o Pai. E agora no capítulo 5, ele diz assim, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo, veja, olha o poder disso, foi para a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade, não foi para eu e você viver preso, mas foi para a liberdade. Portanto, permanecei firmes, vacilantes, oscilantes, não, firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Veja, e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Quem tem que fazer isso? Quem tem que ter esse posicionamento de não se sujeitar novamente a um jugo de escravidão? Quem, irmãos? É cada um de nós, filho. Não, mas esse é só o pastor.
Não, irmão, cada um de nós. Amém? 2. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá. Que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. Olhe para mim. O que era a circuncisão? A circuncisão foi a aliança feita de Deus com Abraão. Deus chama Abraão para separar um povo. Então, ele dá na aliança a circuncisão. E aí Abraão não começa pelas crianças, Abraão começa pelos adultos, para os homens formados, a circuncidá-los. E aí vem agora a circuncisão, aquele povo nascendo separado para Deus, e a marca era a circuncisão. Era uma retirada de pele no órgão masculino, circuncisão. Mas aí vem o Espírito Santo do seu modo operante, através de Paulo, e fala assim: mas hoje na igreja, a circuncisão é no Espírito. Não é mais na carne, é no Espírito. Porque a nossa circuncisão é o Espírito de Deus dentro de mim, dentro de você. Ele muda tudo. E aí ele diz: olha, se vocês se deixarem circuncidar, porque esse era um ponto forte da lei, a circuncisão, dentro das 613 ordenanças da lei, o circuncidar-se, então Cristo para vocês não serve em nada. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, irmão: vocês foram arrancados desse legalismo, vocês foram retirados de lá pelo Espírito. Por que vocês querem voltar para lá? Por que vocês querem viver novamente essas coisas? E para os dias de hoje, é isso. Vocês foram tirados do mundo, vocês foram arrancados desse mundo de trevas, de horror, fomos tirados daí. Por que vocês querem voltar para as mesmas práticas? Vocês são circuncidados no Espírito agora. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. Vocês não têm o Espírito do mundo. Vocês já são circuncidados no Espírito. Vocês não têm mais nada do mundo, não. E ele diz isso. Ele quem? Jesus, irmão. Não é o pastor Menezes, é Jesus. Jesus chega para os discípulos e fala: olha, o Espírito Santo estará em vós e no meio de vós. O mundo não o conhece, nem pode tê-lo, nem pode recebê-lo, mas vocês sim. Vocês o receberam, vocês o conhecem, vocês o têm. Ele estará em vós e no meio de vós. E aí o apóstolo Paulo está cobrando. Veja, irmão, o que ele está dizendo aqui, irmão? Você tem que morrer. Você tem que deixar as coisas do mundo. Você tem que morrer, você já foi circuncidado no Espírito. Por que você quer voltar a essas práticas? Por que você quer voltar? Se você foi liberto da bebida, por que você quer voltar para um boteco para beber no politicamente correto? Não, a Bíblia diz que eu posso beber vinho. Aí vão e se amoda na cerveja. Não, a Bíblia diz que eu posso beber. E aí começa, e um abismo puxa outro abismo, porque não é forte, porque se fosse forte em Cristo, nem beber queria. É fraco, não é? Não conhece as Escrituras, conversando aqui com o irmão, não vou citar o nome, falando só, a Bíblia manda a gente correr de mulher. A Bíblia manda você correr, corre. Não, eu sou forte, eu vou me aproximar, eu vou resolver, eu vou convencer, eu vou ganhar, eu vou mudar. Vai mudar o quê, irmão? Você não vai conseguir mudar nem você. Eu, Paulo, vos afirmo
que Cristo nada vos servirá, se vos deixar de circuncidar-se. Quer dizer, voltar de novo às práticas, né, Fernando? Amém, né, irmão? E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Veja, Paulo está escrevendo para quem? Não é para a igreja? Não está tratando com os irmãos? Aí ele está dizendo agora, ó, se você circuncidar, Cristo não serve mais para você, então você vai servir a lei agora. Você se tornou escravo dela, irmão. A pessoa se torna escravo novamente. Sabe por quê? Ela não se posiciona. Porque é o que Paulo vai dizer nesse capítulo. Porque ele foi além da liberdade que lhe foi concedida. As mulheres foram além nos trajes, nas vestes, na fala. Ontem eu vi a live e um irmão falou assim: pastor, deixa essas coisas de lado. E meu dedo coça, minha boca coça. E eu vi uma mulher numa live ontem, irmãos, dessas que revela, esses irmãos, porque eu já tenho birra com isso. Os seios da mulher estavam, não, quem estava vendo a live não via nada disso, ficava olhando. Ela usando assim uma blusa assim de tipo de cetim, não, é de esse trem caro. Não é renda. Não é filós, não é cetim, é parecido com cetim, mas é transparente. Seda. E aquilo assim, esbanjando assim diante da câmera. Eu quase escrevi: Senhor, toma vergonha na sua cara e pelo menos vai vestir roupa. Os dedos coçam, a boca coça para falar uns trem desse. Você tem que morrer em Jesus, cara. Você tem que morrer. Você tem que viver a sua morte todo dia em Cristo Jesus, cara. Vocês que ficam aí pregando aí, ó, se vocês não tiverem um bom relacionamento com as esposas, vocês têm que parar de pregar. Porque eu não vou ficar ouvindo mais esses pregadores que não tem bom relacionamento com a esposa, não. Eu não vou ficar ouvindo. Eu não tenho papo para quem não tem comunhão com a esposa, não. E nem vou ficar dando microfone, não. Vocês mudam, vocês podem desembancar. E quem está me ouvindo também. Ora, que não tem cuidado com os filhos, cuida dos outros, mas não tem com os de casa. Não leva para culto, não leva para a igreja. Eu não vou ficar não, queridão, porque quem vai ser cobrado vai ser eu. Eu vou ser cobrado pela responsabilidade que eu tenho aqui, porque tem uma responsabilidade que sim pesa sobre mim, o cuidado. E aí Paulo está dizendo: e outra vez vos declaro solenemente, todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Fica. Versículo 4: vós que vos justificais. Olha isso aí. Achou bom, né, irmão, falar isso? Achou bom eu falar esse negócio aqui? Vós, agora olha aqui, ó, vós que justificais por meio da lei. Gente, o que tem de gente que se justifica pela lei? E o primeiro delas com relação à vida financeira é o quê? O que é? Dízimo. Eu dizimo de tudo.
eu dou dízimo, e olha o que me aconteceu. Estou entendendo não, O irmão só chega atrasado, ele se justifica sempre na lei, ele está sempre se justificando. Quando não é no positivo, é no negativo. Porque tem uns que batem no peito, não, eu oro, eu jejum, eu faço aquilo, né? Ele se justifica se colocando lá em cima. E tem aquele que quando está lá embaixo, ele quer se justificar em cima. Não, o filho da irmã é o cão, o filho da irmã, misericórdia, não é assim? E se justifica, está sempre se justificando. Quando não é para ser bom, é para denegrir alguém, para falar de alguém, está sempre se justificando. Cara, você tem que morrer. Morre para você ver. Você vai entender o que Paulo falou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo? Quem me livrará? Aí ele olhou para quem ele era. Eu sou irrepreensível, era irrepreensível na lei. E ele vai falando, ele vai dando o currículo dele. De repente no final ele chega assim: quando eu olhei para tudo aquilo, aquele currículo, aquela pasta, eu vi que era esterco. Eu vi que era esterco. O que ele está dizendo? Que a vida toda dele ali se resumiu ao quê? A nada, filho. A nada. Vós que vos justificais por meio da lei, usa a lei para se justificar. Estais, leia isso aí, irmão, na sua Bíblia. Está o quê? Está o quê? Já deu aí? Deu quantos minutos? Já deu 50? Estais separados de Cristo. E o cara está achando que está ainda servindo a Deus. Ora, irmão, lá em casa eu mais Alessandra é assim. Deixa eu desviar, voltar para a lei para você ver o que vai acontecer. Eu estou separado dela. Se eu estou separado de Cristo, eu estou separado dela. Porque a graça é a mensagem da igreja. Aí quer encher a igreja com lei, então não é a noiva dele. Porque a noiva dele se alimenta, se farta da graça. Ele é quem cuida dela. Veja, irmão, em Efésios 5, Paulo diz assim, que o próprio Cristo tem cuidado, sacrificou por ela, porque ele vai apresentar a igreja a si mesma, como santa e inculpável. Ele é que está cuidando dela, meu irmão. Só para resumir aqui, sabe? 5. Entretanto nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Entretanto nós, pelo Espírito, não pelas nossas obras, mas pelo Espírito, mediante a fé, a convicção, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Aguardamos a justiça, aquilo que ele falou que vai fazer conosco, a nossa justiça, a nossa posição de novo. Porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor. O que ele está dizendo aqui? Olhe para mim. Ele está dizendo assim, ó: nenhuma prática religiosa tem valor diante dele. Nenhuma prática religiosa. Mas sim a fé que opera pelo amor. Corrias bem,
Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Se tem alguém te levando novamente para o legalismo, meu irmão, você está sendo separado de Cristo. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então entenda, irmãos, aqui continuará sendo pregada a sã doutrina. E entenda, eu não faço parte mais da sua bolha. Aqui nessa casa nós não fazemos mais parte dessa bolha que vocês vivem nela, chamada religião. Pulem, gritem, rodopiem, mas nós não fazemos parte mais, porque nessa casa nós exaltamos Jesus Cristo, o Senhor dessa igreja, o Rei de Israel, mas o Senhor dessa igreja, aquele que vai buscar, aquele que vai buscá-la para apresentá-la a si mesmo, se achegar diante do Pai, com os perdidos, aqueles que estão nos becos, que estão nos valados, porque é essa casa. Glória a Deus.